Israel diz que concluiu o cerco à cidade de Gaza. A ONU renova apelo ao respeito pelo direito humanitário internacional. Chefe da diplomacia ucraniana garante que Kiev continua otimista em relação ao início das conversações sobre a adesão à União Europeia. Tempestade Ciarán faz pelo menos 6 mortos na Europa. Continuam os alertas de vento forte e há milhões de pessoas sem eletricidade. Relatório sobre a democracia em 2023 revela um aumento mundial das tendências autoritárias. O exército israelita diz que completou o cerco da cidade de Gaza. Anúncio feito esta quinta-feira à noite, uma semana após o início da operação terrestre israelita no território palestiniano. O porta-voz do exército diz que a cidade é o centro da organização terrorista do Hamas. Daniel Hagari reafirma que o conceito de cessar-fogo não está em cima da mesa. Pouco antes já tinham sido dados sinais de franco progresso das tropas israelitas no interior do enclave. Isto um dia depois do bombardeamento do campo de refugiados de Jabalia, que terá feito pelo menos 195 mortos. A ONU voltou a condenar os ataques contra civis. I can tell you that the Secretary-General is appalled over the escalating violence in Gaza, including the killing of Palestinians, including women and children, in Israeli airstrikes in residential areas of the densely populated Jabalia refugee camp. All parties must abide by international law, international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. He condemns in the strongest terms any killings of civilians. Um novo grupo de estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade pôde entrar no Egito esta quinta-feira através da passagem de Rafah. Os feridos continuam a chegar aos hospitais do Egito numa altura em que pelo menos 16 hospitais da faixa de Gaza estão fora de serviço devido aos bombardeamentos. A guerra já terá matado mais de 9.000 pessoas do lado palestiniano. Números do Hamas. Do lado israelita há pelo menos 1.400 mortos e 242 sequestrados. Israeli forces pressed towards Gaza City on Thursday but met fierce resistance from Hamas militants using mortars and hit-and-run attacks from tunnels, says Reuters. Lebanese Hezbollah-affiliated Al Mayadeen reported that an Israeli armored unit advanced from northwestern Gaza Strip here along the coast and later attempted to move east inland. The commander of the IDF's 162nd Division stated that Israeli forces had reached, quote, the gates of Gaza City, possibly corroborating this reporting. The Al-Qassam Brigades, the militant wing of Hamas, claimed that its militants engaged Israeli forces attempting to enter this neighborhood west of Gaza City. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch acusam Israel de usar munições de fósforo branco contra civis em Gaza e no sul do Líbano. Na localidade libanesa de Daraya, junto à fronteira de Israel, vive-se um clima de medo desde um ataque israelita no dia 16, no qual foi alegadamente usado este tipo de munição, que apenas é proibido pelas convenções internacionais no caso de um uso contra civis. It's a very unique cloud. White phosphorus burns down to the bone. It doesn't stop burning unless it's cut out of oxygen. Very small injuries can often be fatal because it enters into the bloodstream. And so when it's used as a weapon, it's an incendiary weapon that can cause severe damages to civilians. We've had geolocated and verified videos that show artillery shells being airbursted over Gaza and over Lebanon, deploying white phosphorus. And we have spoken to doctors who have treated 9 people. So the evidence is quite incontrovertible, and that's why we're calling for independent investigations into all of these violations of international humanitarian law. Esta quinta-feira foram encontrados no sul do Líbano os corpos de 2 pastores libaneses que morreram vítimas de disparos junto ao rio que separa o país de Israel. A agência noticiosa libanesa diz que foram mortos pelas tropas israelitas quando passavam com um rebanho. Com estas 2 mortes, sobem para 6 o número de baixas do lado libanês. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou esta quinta-feira que a candidatura do país à adesão à União Europeia não deve ser travada pela reforma do bloco. Dmytro Kuleba garantiu que Kiev continua otimista.
Our main position that I brought from Kiev is that EU reform should not take enlargement process as a hostage, and we have to find the right balance between the process of reforming the European Union and continuing with enlargement. Declarações de Dmytro Kuleba numa conferência em Berlim sobre a futura expansão da União Europeia. O chefe da diplomacia ucraniana disse ainda que vai insistir numa nova política dos 27 em matéria de cooperação das indústrias de defesa dos Estados-membros e dos países candidatos. O presidente russo Vladimir Putin assinou esta quinta-feira uma lei que revoga a ratificação do chamado Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares. A decisão já tinha sido aprovada pelas duas câmaras do Parlamento russo. No entanto, o Kremlin ressalva que isto não significa que Moscou vá retomar os testes nucleares, até porque a moratória ainda está em vigor. Argumenta-se também com a paridade, uma vez que os Estados Unidos nunca ratificaram o acordo. O tratado foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1996, foi assinado por 185 países, incluindo a Rússia, que se juntou em 2000. No entanto, há 9 países que nunca o ratificaram, para além dos Estados Unidos, entre os quais a China, o Irão e Israel. Várias pessoas perderam a vida em toda a Europa por causa da tempestade Ciarán. No nordeste de França, o condutor de um caminhão morreu na região de Yenne e um homem de 70 anos caiu da varanda em Le Havre. Há um alerta de vento forte em vigor e 1 milhão de casas continuam sem eletricidade. Em Portugal, a Proteção Civil registrou mais de 700 ocorrências. A região norte foi a mais atingida e não há registro de vítimas. Na capital de Espanha, a queda de uma árvore provocou 1 morto e 5 feridos. Na Bélgica, em Gante, uma criança de 5 anos ficou ferida pela queda de ramos e morreu no hospital algumas horas depois. Num outro incidente, uma mulher de 64 anos morreu num parque da cidade e a filha ficou gravemente ferida. Nos Países Baixos, a tempestade provocou rajadas de vento de mais de 100 km por hora, que continuam a aumentar, especialmente nas zonas costeiras. Várias pessoas ficaram feridas por causa da queda de árvores e uma pessoa morreu no sul do país. A democracia está em declínio em todo o mundo. Esta é a avaliação do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, que mostra um aumento global de tendências autoritárias. O relatório, denominado Estado Global da Democracia 2023, afirma que todas as regiões do mundo assistiram a um declínio democrático. This is the 6th consecutive year of declines in our data set, the longest such period we've seen since we started collecting data. O estudo, baseado em 173 países, utiliza métricas diferentes para determinar classificações, incluindo liberdades civis, independência judicial e Estado de Direito. A Europa aparece no topo como a região com melhor desempenho do mundo, mas a situação não é a mesma em todo o continente. It's important to remember that Europe remains the highest performing region in the world. It continues to lead. It dominates the top of the rankings, which we have released this year. Of course, in certain countries, including high-performing countries, there have been really important declines. These countries remain high-performing, but it's important to stem those declines now before they become more serious. So we've seen things like restrictions on freedom of expression, freedom of the press, and rule of law across Europe and in those countries specifically. A Hungria e a Polónia são os Estados-membros com classificação mais baixa na União Europeia, seguidos da Roménia. Não surpreende que os países nórdicos sejam os que apresentam melhores desempenhos democráticos na União. A Dinamarca está no topo, tanto na Europa como em todo o mundo, com a Noruega e a Finlândia em segundo e terceiro lugar e a Alemanha na terceira posição na Europa. A Áustria e Portugal são 2 dos países que recebem menções devido aos declínios acentuados no que diz respeito ao Estado de Direito. Mas nem tudo são más notícias na Europa. We have identified Central Europe, some countries in Central Europe as sort of
the new epicenter of democratic growth in the region. We've seen really significant growth in countries like Moldova, Armenia, Slovenia, and the advances have been quite dramatic in some cases. O relatório também aponta para as recentes eleições na Polónia, por exemplo, que poderão levar o possível novo governo a recuar em várias medidas que contribuíram para o declínio democrático do país. A conclusão geral, segundo o estudo, é de que as democracias não devem ser tidas como garantidas e necessitam de atenção constante para permanecerem fortes. Os Médicos Sem Fronteiras acusam a Grécia de expulsar migrantes de forma abusiva. Espancados, revistados e reenviados para o mar. É assim que são recebidos no país, segundo testemunhos recolhidos pela organização humanitária e revelados num relatório divulgado esta quinta-feira. O documento reúne informações recolhidas pelas equipas dos Médicos Sem Fronteiras nas ilhas de Lesbos e Samos de agosto de 2021 a julho de 2023. Os refugiados, migrantes e requerentes de asilo descrevem que são interceptados por indivíduos com uniforme ou por homens não identificados e sujeitos a tratamentos degradantes e violentos. Algumas pessoas relataram que os seus pertences foram confiscados, incluindo telemóveis, dinheiro e medicamentos, antes de serem forçados a entrar em barcos. Há também relatos de quem foi levado de volta para o mar e depois deixado à deriva.